essa questão da imigração ilegal em Portugal tá mais do que dando para manga, tá mais do que gerando muitas conversas, muitas reflexões, inclusive colocando muitas pessoas e o governo ou parte do governo, a questão de vários políticos, em xeque. Ou seja, sendo duvidado cada vez mais o comportamento tanto de muitos políticos quanto também de algumas pessoas que já faz parte de órgãos governamentais de Portugal e de alguns outros países também, inclusive agora empresários que pode estar envolvido numa trama, em um esquema muito milionário sobre a imigração mundial e nesse caso a imigração em Portugal. É claro que todo país precisa de imigrantes, talvez todos. Aí vai depender do objetivo. E é claro que raramente vai ter imigrante de um país rico querendo imigrar para um país pobre, né? Então, sair pessoas de países ricos e ir para países pobres, isso não existe. Em busca de dinheiro, não. Pode ter aquele caso de missionários, pessoas que têm uma vocação, um sentido nobre da vida, então ele pode deixar tudo que se diz de riqueza para dedicar sua vida em um país pobre. Ok, isso com certeza eu sei e conheço pessoas também. Agora, se tratando em questão financeira ou até qualidade de vida, geralmente pessoas de países pobres querem ir para países ricos ou que a gente acha que é rico. E essa questão de que a imigração ela é necessária, agora também o que acontece como em várias áreas da vida, várias áreas da sociedade, a corrupção, o mercado negro. Alguém quer tirar vantagem através de possibilidades, necessidades de alguém, certo? Então cria-se uma possibilidade e aí dentro da necessidade de alguém pode haver também o mercado negro. Como existe o mercado legal, pode existir o mercado ilegal. E, infelizmente, acontece também isso. E está tendo algumas notícias recentemente sobre isso em Portugal. Ou seja, corrupção dentro dos projetos ou dentro de um grande esquema para imigração em Portugal. E recentemente a Polícia Judiciária prendeu cerca de 13 pessoas. Agora com um esquema ou envolvidos em esquema de imigração ilegal. E aí se fala, por exemplo, que prendeu 7 empresários, uma advogada e uma pessoa dos negócios estrangeiros em Portugal. Então, pessoas de fora quanto também pessoas de dentro. Cerca de 13 pessoas foram presas. E aí você se pergunta, ou você pode até se perguntar, será que foi apenas pessoas de fora? Não, mas houve pessoas de dentro também envolvida nesse esquema aí que realmente é milionário. Não estão falando quanto ainda já conseguiram pegar em questão de valores e se há mais pessoas envolvidas, até porque, conforme eu decorrer aqui, eu vou falar para vocês. Então a gente vê que foram presas 13 pessoas, 7 homens, 6 mulheres, conforme o pessoal da Polícia Judiciária tem falado. E é interessante, vocês vão ver agora que eu vou falar a questão da idade, por exemplo, de cerca de 26 anos a 64 anos, que são as pessoas envolvidas. Porque é uma faixa etária tão distante, tão grande de pessoas envolvidas nesse mercado ou nesse esquema, melhor dizendo. E eu vou falar no final por quê. Aí, então, como a gente já comentou, tem empresários envolvidos, infelizmente advogado envolvido, funcionário de órgão público importante aqui de Portugal envolvido. E envolvido em que tipo de crime? É claro, vão se falar em suspeitas, mas já tem muita coisa clara aí, muita prova. Agora é claro que os policiais, toda a estrutura aí da polícia precisa provar ainda mais, mas já tem muitas coisas. Então eles estão envolvidos com imigração ilegal, a questão dos tipos de crime, corrupção ativa, falsificação de documentos. Então isso é muito sério, que esse é o objetivo do vídeo, a imigração ilegal em Portugal, e branqueamento de capitais. E lembra da palavra branqueamento, ou seja, lavagem de dinheiro. Então,
Branqueamento de capitais nada mais é do que lavar dinheiro. Eles estão conseguindo dinheiro de uma forma ilegal, que não tem como justificar, fora da lei, e o que faz? Eles dão um jeito para tornar aquele dinheiro legal. Então lava-se o dinheiro com uma estrutura muito interessante. E aí até então foram apreendidos 11 carros, né? Alguns de luxo com certeza, mais de 1 milhão de euros. E a polícia judiciária, ela tem bloqueado 35 contas bancárias. Olha só onde eles estão desenvolvendo seus projetos. Lembra da lavagem de dinheiro? Carros de luxo, imóveis, né? E inclusive criptomoedas, ou seja, criptoativos. Já foram, tomaram posse ou conseguiram entrar em contas bancárias de criptomoedas, inclusive de uma conta de uma operadora muito famosa que é a Binance. Então, lembra da idade que eu falei? De 26 a 64 anos tem pessoas envolvidas? Quem mexe muito hoje com criptomoeda? Muitos jovens. E a questão de imóveis, e a questão de carro de luxo? Tanto jovens quanto pessoas de mais idades. Então a gente vê a faixa etária das pessoas envolvidas nesse caminho. Agora, o que é interessante pensar, pessoal? Porque assim, existe uma questão importante no seguinte, existe dois níveis, pelo que eu estava vendo algumas reportagens, algumas pessoas comentando, existe dois níveis. Como que funciona esse esquema? Eu parei rapidinho só para te lembrar, para você se inscrever no canal como forma de gratidão pelo nosso trabalho, e também deixa o seu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer todo o nosso trabalho e muitas pessoas venham fortalecer o seu império valioso. Existem pessoas de altos cargos políticos ou públicos, né? Dentre eles ali do Ministério de Negócios Estrangeiros. Aí, em contato com empresários de países que têm desejo, as pessoas que querem vir para Portugal, então empresários ou até mesmo advogados ou pessoas que entendem desse esquema, eles recebem o contato da pessoa no país de origem, e aí aquela pessoa que tem interesse, ela vai pagar um valor, e um valor alto. Às vezes aqui entre colegas, entre conhecidos, a gente ouve falar valores altos. Mas com certeza a polícia judiciária deve saber mais detalhes ainda. Pessoas ali que têm conhecimento de outras pessoas, de órgãos importantes, né? Isso é muito sério também. Aí a gente vê que, infelizmente, nenhum país está livre disso, da corrupção, de políticos egoístas, equivocados, porque os políticos ganham muito bem e ganham muito acima da população, e ainda assim são pessoas que fazem de tudo para enriquecer cada vez mais para si próprio e para sua família, enquanto a população passa necessidade, passa dificuldade. Então não precisavam fazer isso, mas fazem cada vez mais. A gente vê pelo nosso país Brasil, os corruptos, os políticos têm muita grana, tem um salário muito alto e ainda assim fazem questão de fazer de tudo para tirar do povo para vir para o bolso deles, inclusive para o momento eleitoral. Então, em um nível são essas pessoas de alto escalão ali público, e o outro lado são essas pessoas, sejam advogados, empresários, que criam essa possibilidade. E o que mais eu fiquei mais assim chocado no seguinte, porque me fez refletir que às vezes a gente ouve algumas pessoas comentando que contratam um advogado em determinado país, o país que ela tem, por exemplo, nós brasileiros, contratam um advogado, ela mora no Brasil e contratam um advogado também no Brasil, para que esse advogado corra atrás, faça todo o trabalho para ela conseguir uma dupla nacionalidade de algum outro país, inclusive tem muito aqui da Europa. Geralmente se fala que é por aquela questão da família, mas só que quantos também pode entrar nesse meio aqui? Que se você tem um desejo, que se você quer um passaporte, você pode comprar. E aí, quanto é esse valor de compra? Essa compra é por meio legal ou por meio ilegal? Essa compra está em um modelo sério ou está no modelo semelhante a esse aqui que eu estou colocando no vídeo? Então, infelizmente, isso pode acontecer em todos os países do mundo. Lembra que eu falei no início? Pessoas de países pobres querendo ter ou ser imigrante em países ricos, querendo ter o passaporte de um país rico, querendo ter a dupla nacionalidade de um país rico. E Portugal, então, está passando por esse problema também, porque agora
prestes a chegar às eleições e aí muitos partidos ou alguns candidatos estão pegando como base de apoio ou como ponto de apoio esse detalhe da imigração, que está se tornando um caos em Portugal. Pode-se até dizer que é um barril de pólvora Portugal no momento. Quantos imigrantes entraram, quantos imigrantes estão sem documentos, quantos estão fazendo parte desse processo de imigração ilegal, que é uma pena. E aí, para finalizar, o que eu quero refletir aí é sobre isso. Por que então está acontecendo isso também em Portugal? Se você conhece alguém, se você sabe de alguém, cuidado, porque uma hora a conta chega. Não caia nesse caminho errado, mas faça de forma legal, porque lembra também que a corda sempre estoura ou arrebenta para o lado mais fraco. Quem está aí no alto escalão de poderes com conhecimentos, advogados e outros personagens que conseguem diante da lei se safarem, vai estourar para quem no final das contas? Por mais pobre, por mais fraco, o que não tem conhecimento. Então, aí vai se pagar um valor alto para ter uma dupla nacionalidade, para ter um passaporte de tal país, correndo o risco de um dia ter algum problema. E até mesmo porque toda vez que a pessoa olha o seu passaporte, ela sabe que aquilo ali não foi feito ou não foi conquistado por um meio legal. Então tenha um grande cuidado. Por quê? Hoje é importante pensar assim, será que isso vai para frente? Será que os políticos, algumas pessoas que estão no poder, elas vão fazer de tudo para que os meios de comunicação não divulguem isso? É claro que isso pode passar em alguns canais de televisão e nem todos vão ter acesso aos canais de televisão aqui de Portugal. Esse foi também o meu objetivo de fazer esse vídeo, porque através do vídeo no YouTube, outras pessoas que não têm contato com as emissoras portuguesas podem saber disso e tomar um grande cuidado. Não seguir o caminho errado, mas seguir o caminho certo. Porque uma hora a conta chega e a conta vai ser cobrada de quem é mais fraco, não de quem está no poder ou desenvolvendo todo esse esquema. Tá certo? Que Deus abençoe. Se você conhece alguém, compartilhe esse vídeo para não se meter em enrascada. Consiga a documentação, o seu processo de forma legal em qualquer país, tá bom? Não se esquece de se inscrever nesse canal, dar um apoio e até o próximo vídeo.